Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias e aqui vocês são todos muito bem-vindos. Recebemos a notícia de que a PF irá indiciar Bolsonaro no caso da falsificação dos cartões de vacina e também no caso das joias. Gente, eu gostaria de trazer aqui com vocês, ou para vocês, uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. Porque primeiro, só para situar aqueles que não estão bem por dentro do assunto, de que Bolsonaro foi numa viagem oficial, recebeu joias do príncipe saudita, e aí essas joias que eram para o Estado brasileiro, Bolsonaro se apossou delas, e eu não sei se vocês se lembram naquela viagem que ele fez para os Estados Unidos, dias antes de vencer o seu mandato, para não passar a faixa presidencial para o Lula, ele leva essas joias naquele voo. O voo é pago com o nosso dinheiro. Então ele vai para os Estados Unidos e chega lá, já tinha alguns emissários do presidente que ele repassa essas joias para esses emissários. Eles vão, vendem essas joias. Só que quando isso foi descoberto, eles recompraram as joias depois que essa notícia veio à tona. Gente, e o que eu acho muito triste é que o Bolsonaro fez tudo isso por causa de dinheiro. Eu gostaria de falar algo diferente para vocês. Bolsonaro precisava disso? Bolsonaro precisava de mais dinheiro? Um homem que já tem tantas posses. É só a gente lembrar de que eles compraram, nos últimos 30 anos, a família Bolsonaro, eles compraram 107 imóveis, dos quais 51 foram pagos em dinheiro vivo. Pessoas que não precisavam desse dinheiro. Você não está falando de alguém aqui que precisava revender essas joias porque tinha algum tipo de necessidade humana. Vendeu por ganância. Vendeu porque queria ainda mais dinheiro. Para quê? E eu quero falar para vocês aqui. Essas pessoas que falam tanto de Deus, que eles têm livre acesso a igrejas para falar em nome de Deus, e é essa gente que não respeita nenhum princípio, e agora não quero falar nem de princípios éticos e morais, quero falar de um princípio cristão. É essa gente. Eles falam tanto pátria, família, não sei o que, ppp, papapá. E essa gente, por exemplo, ignora. Como eles falam muito de Deus e de Bíblia, vamos usar uma passagem bíblica, que quando aquele jovem diz para Jesus: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o que Jesus disse para ele? Olha, cumpre todos os mandamentos. Ele diz: mas isso eu tenho feito, mestre, desde a minha juventude. Aí Jesus disse para ele: então só te falta uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o texto diz que como ele era muito rico, ele ficou triste, deu meia volta e foi embora. E Jesus virou e disse: vocês estão vendo? É mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, eles ignoram o princípio básico de quando a gente é criança e a gente vai para o a pré-escola. Qual é o princípio que todo professor ensina para a criança? Básico. Qual que é o princípio? Você precisa aprender a repartir com o coleguinha. E eu não consigo de verdade entender como que a gente tem esse princípio quando a gente é criança. Mas logo que se torna adulto, a gente perde o princípio básico da partilha, de repartir com o outro. Quando eu era criança, o meu pai, que não é um homem letrado, o meu pai, todas as vezes que chegava em casa e tinha qualquer coisa que precisava ser repartida, ele repartia. E sempre nos ensinou a repartir com o coleguinha. É por isso que eu digo que um país dominado por uma extrema-direita é o país do caos, do mal a pior. Porque é um agente com heranças
vindo lá da escravidão, que eles eram donos do mundo, eles eram donos do poder, da riqueza, do dinheiro, e para piorar, eles tinham escravos. Muitas dessas pessoas são dessa herança, da escravidão. E eles não suportam a ideia de compartilhar, de partilhar, de dividir. Não é à toa que estou dizendo, é tão verdade, que quem é que vai se esquecer aqui da declaração do posto Ipiranga do Bolsonaro, Paulo Guedes? Quando ele disse que o câmbio tinha que estar alto mesmo, porque até as domésticas estavam indo para a Disney. O que é isso senão pobrefobia? Eles não querem compartilhar. Eles não querem estar num ambiente em que está um pobre. Eles não querem. Porque eles se acham superiores aos outros. Quando o Lula diz que ninguém é melhor do que ninguém, isso é um princípio básico, não é do presidente. Ou vocês são comunistas. Não, isso não é um princípio comunista. Isso é um princípio cristão. De que ninguém é melhor do que ninguém e os seres humanos, como qualquer outro, têm as mesmas necessidades. E, portanto, precisamos das mesmas coisas. Mas essa classe acha que eles são donos do poder e do privilégio e que as coisas boas que tem no mundo é para eles. Não é à toa que na campanha que Lula fez, quando ele disse que o pobre ia voltar a comer picanha, isso virou motivo de quê? De chacota. Mas por que é chacota? Porque eles acham que carne cara, nobre, de primeira, é privilégio deles. Então, essa gente, quando você vê Bolsonaro, a sua família, seus apoiadores, não os pobres, esses daí é outra coisa, mas esses apoiadores ricos, o que eles estão defendendo é privilégios para eles. É o bom e o melhor que a terra tem a oferecer para eles. Então, o Bolsonaro vendeu as joias do Estado brasileiro. Por quê? Ele precisava de mais dinheiro na conta dele? Eles estão passando fome? Eles passam dificuldades? Não. É que essa gente tem um amor absurdo ao dinheiro. E vai lá mais um princípio cristão. Quando o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, vocês que falam tanto de Bíblia e de Deus, vai aí mais uma reflexão para vocês. E olha que interessante, gente. Logo, Bolsonaro e sua turma, que pegam tão pesados com pobres e pretos. Você vê que cada vez estão criando leis para ser mais severa com pobre. Cadeias superlotadas com pobres. Mas eles podem, né? Eles podem. Aliás, cabe aqui para o Bolsonaro, né, Bolsonaro? O discurso do bom ladrão do Padre Vieira. Quando ele diz que há homens que matam e são enforcados. E há homens que matam e mandam enforcar. Cabe bem para vocês o discurso do bom ladrão. Uma obra fantástica que mostrava a realidade do Brasil colônia. Quando tantas pessoas às vezes roubavam para comer e esses eram severamente punidos, mas os homens poderosos roubavam colônias, impérios, e essa gente era aplaudida. Não é, Bolsonaro? E você sabe, gente, eu quero terminar dizendo uma coisa pra vocês. Sabe o que eu acho pior no Bolsonaro? É que depois de tudo isso que vazou, que veio à tona, ele deveria ter vergonha de mostrar a cara. Mas sabe o que ele faz? Ele ainda tem coragem de discursar.
Não somente de dizer que corrupto e ladrão é os outros, mas tem uma coisa pior no Bolsonaro. Ele quer se passar por santo. Esses dias recebi no meu canal um comentário de uma bolsonarista que ela disse, como é que ela disse? Se conforme. O presidente Bolsonaro disse ela, é um homem honrado. A honra nisso aí, amiga? Hein, Bolsonaro? Chega mais perto, deixa eu dizer uma coisa. Isso é honra? Existe alguma honradez em você pegar, roubar joias do Estado para vender, para ficar com a grana? Enquanto você defende uma extrema-direita, e eu não sei como é que vocês, Bolsonaro, conseguem passar, principalmente você que viaja o Brasil inteiro, e vê pessoas em condições precárias de vida passando fome, e você olha para aquilo e acha natural. Como é que a gente consegue viver num mundo em que você vê o outro passando fome, enquanto você tem do bom e do melhor, e isso não mexe com você? Você põe a tua cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade. Hein, Bolsonaro? E é para isso que você assumiu o poder, a presidência da República? Foi para quê? Para fazer o abismo aumentar ainda mais? E o pior, vocês são inclementes para criar leis contra os pobres, negros. Mas até nisso vocês levam vantagem porque vocês cometem crimes piores. Mas vocês têm advogados, muito dinheiro. E vocês têm a capacidade de se defender usando o que a justiça tem de melhor. Os pobres não tem ninguém por eles. Mas vocês, cada dia mais vão criando leis mais severas e mais duras. Cria para vocês. Mas para vocês estão tentando falar de anistia. Não é, Bolsonaro? Para vocês querem perdão. Vocês me desculpem, gente. Mas hoje eu precisava muito falar com vocês sobre esse assunto. Porque é um assunto muito conhecido nosso. E digo mais. Essas pessoas precisavam ser punidas com um agravante ainda maior, porque eles estavam no poder. Você sabe por quê? Porque o princípio máximo da teologia, você sabe qual que é? A quem muito é dado, muito é cobrado. E já que vocês falam tanto de Deus, deixa eu terminar dizendo. Quando a gente chegar diante de Deus, para aqueles que creem que a gente vai chegar diante de Deus, porque tem gente que não crê e a gente respeita, isso é um estado laico. Mas para aqueles que acreditam que um dia todos vão prestar conta diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Vocês têm certeza de que os primeiros da fila serão os negros, os pobres. Às vezes o cara que entrou e roubou e furtou alguma coisa, às vezes até por necessidades humanas. Você tem certeza que esses são os primeiros a prestar conta diante de Deus. Mas deixa eu dizer, vocês estão enganados. Os primeiros serão vocês. Porque a vocês foi dado muito, inclusive a você, Bolsonaro. E olha que esse homem também teve a capacidade de falsificar cartão de vacina por uma ideologia torta. Inclusive, isso é crime federal nos Estados Unidos. Falsificou porque para entrar nos Estados Unidos precisava estar imunizado. E como ele não tomou a vacina, falsificaram cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. E tudo isso por uma ideologia porca, vil, de não se vacinar. E vocês acham que isso tem que ficar impune? O que tem de mais? O que tem de mais? Inclusive espalhando o vírus, colocando vida de pessoas em risco, por onde quer que fosse. Ele que já vinha
incentivando as pessoas a não usar máscara, a não fazer distanciamento social, enfim. Esse homem que ficou lá nos Estados Unidos como se tivesse protegido, vacinado. E tudo isso por quê? Por uma ideologia absurda que incentivou um monte de pessoas, até hoje, a não tomar vacinas. E agora a gente tem que dizer, ah, não foi nada demais, deixa pra lá. Não, ele tem que ser punido com todo o rigor da lei. Boa, PF. Tem que indiciar mesmo. E eu espero muito que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aceite, o Ministério Público aceite a denúncia, o indiciamento. E que esse homem seja punido por tudo que ele fez de ruim pro nosso país. A gente não pode achar que tudo isso é normal. Tá bom, gente? É o que eu quero dizer aqui pra vocês. E eu peço, encarecidamente, fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.